ela tem esse ponto de vista que chegou para nós, porém ela tem outros pontos de vista, então nós vamos olhar não o que o conto quer dizer, porque o conto nunca quer dizer nada, mas o que o conto diz. Boa tarde, meus amores, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou narrar uma história e vou discorrer sobre o que aquela história realmente diz, o que ela muitas vezes pode dizer para nós como simbólico e em quais situações a gente pode narrar essa história. Muita gente me pergunta sobre repertório, que histórias eu devo usar para tal momento, para tal situação. Então, assim, uma história a gente pode usar para várias situações, para vários momentos. E aí eu pensei em fazer isso, pegar uma história lá do podcast mesmo, que vocês já conhecem, mas aí eu narro ela aqui de novo, e aí a gente discorre, a gente pode até trocar, vocês podem colocar aqui para mim o que vocês acham que a história diz para vocês, né? Onde que ela toca em vocês. Isso é muito bom, essa troca, porque vai ser um momento em que eu posso dizer para vocês, olha, isso é a interpretação sua da história, e ver que a nossa interpretação, a maneira como a história chega para nós, não é inválida, ela é totalmente válida, é assim que ela chegou, é assim que ela caminhou dentro de você e despertou as emoções, os sentimentos, as sensações, e é assim que você interpretou. E isso não é inválido. Mas quando nós vamos narrar essa história, ela tem esse ponto de vista que chegou para nós, porém ela tem outros pontos de vista, então nós vamos olhar não o que o conto quer dizer, porque o conto nunca quer dizer nada, mas o que o conto diz. E hoje eu escolhi uma história que pega em muita gente. E muita gente, eu recebo muita mensagem depois no privado, falando dessa história e o quanto ela mexe em algumas coisas, em algumas questões. É uma história que mexe muito, porque fala da dor que a gente sente do feminino com relação ao masculino e vice-versa. Então vamos lá. A história de hoje é a autoridade. Se vocês acompanham o podcast, vocês já ouviram essa história lá. Ela aconteceu numa época muito, mas muito remota, muito distante. Um povo que era muito diferente do nosso. Nesse povo, nessa época, as mulheres é que saíam de casa para caçar. Saíam tarde da noite ou no comecinho da manhã, mas ainda nem estava claro, se reuniam fora de suas casas com seus arpões, com suas machadinhas, com seus arcos, com suas flechas, e iam caçar animais ferozes, pescar peixes para alimentar a sua família. E elas voltavam quando elas quisessem, na hora que elas quisessem. E os homens, o que os homens faziam? Os homens cuidavam da roça, cuidavam da casa, cuidavam das crianças. Os homens mantinham o fogo aceso dentro de casa. E assim eles viviam. Só que nessa época, as mulheres usavam máscaras assustadoras. Máscaras com os olhos enormes, bocas e dentes. Eram máscaras demoníacas. E elas usavam essas máscaras para amedrontar os homens, para aprisionar os homens, para os homens fazerem exatamente aquilo que elas queriam. Um dia, os homens se revoltaram, se reuniram e mataram todas as mulheres. Todas, com exceção das meninas crianças. E os homens passaram a usar as máscaras que as mulheres usavam e ensinar aquelas meninas, as crianças, que a vida delas, que elas nasceram para servi-los. E elas acreditaram. E acreditaram as suas filhas, acreditaram as suas netas, e acreditaram suas filhas, acreditaram suas filhas. Assim eu termino o conto. Vou contar até 3, e quem contar até 3, respirar fundo, chega ao paraíso. Vamos lá? 1, 2, 3. O que esse conto diz? Ele diz exatamente o que ele diz. Que naquela época, as mulheres é que caçavam, os homens que cuidavam das casas, dos filhos, ou seja, cada um tinha a sua função. As mulheres, para aprisionar, para amedrontar, usavam máscaras.
assustadoras. Os homens se revoltaram, mataram as mulheres e ensinaram as crianças meninas que elas nasceram para servi-los. Ou seja, eles iam caçar, né? E elas iam ficar ali cuidando da roça, que era o que eles faziam. Agora, o que ele diz para cada pessoa que escuta, ele diz coisas diferentes. É individual, né? É muito individual. E esse conto pode incitar a revolta. Quando a gente escuta, a gente pode gerar aqui, ó, uma dorzinha e uma revolta. Isso é bom? Uai, é. Quando isso vem à tona, quando eu abro espaço, o conto me ajuda a abrir espaço para isso vir à tona, eu percebo que eu tenho uma revolta e que existe alguma dor ali dentro de mim. Então, o conto nos mostra essa dor, essa revolta com relação à autoridade. Todas as pessoas que ouvirem essa história podem sentir essa dor de revolta? Não, porque tem gente que vai escutar essa história e não é isso que vai pegar. Agora, essa é uma oportunidade, quando eu me revolto, eu vejo que eu preciso curar isso. Por quê? A hora que eu tomo esta autoridade para mim, eu vou fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E ele pode dizer muito sobre as máscaras que usamos para mantermos a autoridade diante do outro. Onde eu utilizo de uma força, de uma agressividade, onde eu utilizo do medo para subjugar o outro. Ele nos mostra isso também, porque é exatamente isso que está ali. Então, quando eu tenho o poder da autoridade, quando eu tenho a força da autoridade, eu utilizo da autoridade assim, subjugando o outro. E aí, com isso, eu aprisiono o outro, eu subjugo o outro, eu tenho medo pela força, e isso gera raiva. Ele pode nos mostrar, dependendo da nossa dor, o quanto os homens são ruins? Pode também. Mas ele também pode mostrar o quanto as mulheres são ruins? Pode também. Ele pode dizer o quanto fazemos aquilo que aprendemos, e é exatamente isso que ele diz, né? Nós fazemos aquilo que aprendemos e vamos repetindo sem consciência essa roda, enquanto não tomamos consciência disso. E aí nós vamos repetindo. Então esse conto deixa claro essa roda, porque era de um jeito e por conta da máscara, do medo, do aprisionamento, de subjugar o outro, ele se revolta e volta à roda. Então é uma roda infinita. Enquanto não tomamos consciência disso, nós vamos repetindo essa roda. Ele pode nos dizer sobre a força da mulher em caçar, em sustentar a sua família? Pode, ele diz isso. A mulher antigamente fazia isso, ou seja, então ele diz que as mulheres têm capacidade para isso. Então ele pode. Ele também pode dizer o quanto essa força usada com medo, pelo medo, subjuga o outro. Ele conta que antigamente eram as mulheres, depois eram os homens. Então ele pode nos mostrar que não é o homem ou a mulher, não importa se é homem ou a mulher, basta que, independente de quem estiver nesse papel, ele vai usar da força e do medo para manter a autoridade. E é isso que nós faremos estando nessa roda. Então ele nos mostra que na dor, no medo, a gente vinga e usamos diversas justificativas para fazermos. Diversas. Ele nos mostra a força agressiva no lugar do equilíbrio entre essas duas forças. Ou seja, ele mostra a força do feminino e do masculino. Que independente, ele é capaz, ele tem força para estar em qualquer um desse lugar. Ou no alimentar a família, ou no ficar cuidando em casa da roça. Então, independente do lugar que você está, existe essa força aí do masculino e do feminino. Só que ele nos mostra a disputa dessa força. Ele nos mostra exatamente a disputa. A Marcinha colocou, tomar consciência dá trabalho, mas é muito bom. É libertador pra caramba tomar consciência das nossas dores, dos nossos medos. É muito libertador, porque a gente começa a ver que eles não são tudo isso. O fato de não olharmos para isso, não encararmos isso, eles tomam uma dimensão
gigantesca e a gente entra nessa roda, exatamente nessa roda que a história mostra para nós. E quando a gente encara isso, ele começa a perder a força. Esse conto nos mostra muita coisa. Ele mostra as nossas feridas com relação ao masculino e as feridas do masculino com relação ao feminino. E é exatamente isso que os contos fazem, exatamente isso. Então, os contos podem mostrar as nossas dores, pode trazer as nossas alegrias, pode trazer a questão da agressividade, o nosso vitimismo, ele vai nos mostrando, ele vai nos conscientizando. E mostra, através do simbólico, quem nós somos e as dores que carregamos, como a raiva, como a vingança com relação ao feminino ou masculino, tanto faz. E ele traz alguma mensagem? Qual é a mensagem do conto? Nossa maldade, a Márcia colocou, e somos tudo isso, somos essa infinidade de sentimentos, emoções, sensações, nós somos tudo isso. Qual é a mensagem que ele traz? Vamos ver aqui se alguém coloca alguma coisa. Qual é a mensagem que ele traz? Coloca aí, não sabe? Vocês não sei, não sabe? Tem várias mensagens. Para cada um de vocês vai ter uma mensagem singular. Para cada um de vocês vai ter uma mensagem. Mas o conto em si traz qual a mensagem? Está muito clara. A autoridade. O próprio nome do conto. A autoridade. Ele mostra qual é a roda da autoridade. Então, qual é a mensagem que ele traz? Da autoridade. Assim é que vivemos, na autoridade. Tá claro isso no conto. É exatamente isso que ele diz. Porém, para cada um de nós, ele pode trazer outras mensagens. E são inválidas? Não. Eu posso narrar o conto com essas mensagens também, né? As que são válidas para mim. O que eu não posso fazer é fechar o conto somente nessa mensagem que é singular e deixar de ver o que o conto realmente diz. As mulheres sempre têm que usar máscaras para se impor. Então, mas aí é que tá, né? O que o conto nos mostra? Que enquanto utilizarmos as máscaras, estaremos nessa roda de vingança, de dor, de matar o outro, de subjugar o outro. Exatamente isso. Então, para que se impor? Não precisa. Quando sabemos de onde viemos e das fibras que somos feitas, não precisamos nos impor. Olha isso que interessante. Quando sabemos de onde viemos e das fibras que somos feitas, não precisamos impor. A gente nos mantém no nosso lugar e ninguém tira a gente do nosso lugar. Ninguém. Enquanto estamos impondo ou opondo algo, ou na oposição de algo, nós não estamos expondo. E é exatamente na exposição é que eu posso ser tocada, é que algo pode passar por mim, é que algo pode me afetar. A Ângela colocou, quem dera não precisarmos mais dessas máscaras, mas não, e isso é uma escolha. Não precisarmos mais dessa máscara é uma escolha. É uma escolha de eu não vou usar mais, porque eu não preciso. Enquanto estamos opondo, impondo, não estamos expondo. E quando não estamos na exposição, nada nos afeta, nada nos toca, nada nos move. É aquela história que eu conto do mestre espadachim. É exatamente aquilo. Vocês já ouviram narrar essa história? Provavelmente algumas pessoas aqui já ouviram narrar. Existia um mestre muito famoso, mas muito famoso por nunca ter sido derrotado por ninguém. Por ninguém. Então ele era considerado o maior espadachim de todos os tempos. Numa idade já avançada, bem velho, ele decidiu praticar a meditação e ensinar a meditação aos jovens. Então, ele criou o seu templo pertinho de um pequeno vilarejo e lá ele ensinava a prática da meditação. Até que certo dia surgiu um outro espadachim, um espadachim mais jovem, que também era conhecido por também nunca ter sido derrotado. E ele também era conhecido pela forma como ele derrotava o seu adversário. Ele desequilibrava o adversário e ele tinha a habilidade de olhar e ver qual era o ponto fraco do adversário. Então, quando ele via o ponto fraco do adversário, ele atacava. E para ele se tornar o melhor espadachim de todos os tempos, para ele ter a moral elevada, ele precisava derrotar aquele espadachim, aquele que também nunca havia sido derrotado por nenhum outro. Então ele foi até lá desafiar o mestre. E de
tanto ele insistir, o mestre aceitou. Falou, tá bom, eu aceito o desafio. Foram então para o centro assim, do vilarejo, na praça, né? Todo mundo reunido em volta, esperando. Meu Deus, os 2 maiores espadachins de todos os tempos estão ali, um diante do outro. Vamos ver quem é que vence. E o espadachim mais novo começou a ofender o espadachim mais velho, a cuspir na cara dele, a chamar de velho, a usar palavras de baixo calão, jogar terra na cara do espadachim mais velho. E o espadachim mais velho não movia um fio de cabelo. Com a mão na bainha ele estava, ali ele ficou. O jovem espadachim, depois de horas tentando ali, ofendendo seus ancestrais, ofendendo a ele, usando a idade contra ele, se cansou e foi embora, xingando. Só que o pessoal que estava ali, querendo saber qual dos 2 iriam vencer, e os próprios alunos do mestre espadachim se revoltaram, chegaram no mestre e falaram, como? Como você deixou esse moleque fazer tudo isso com você? Como você deixou esse moleque cuspir na tua cara, te ofender desse jeito? Você, um mestre espadachim, você devia ter feito alguma coisa. Você devia, nem que você perdesse a luta, você devia ter se defendido. O mestre olhou para todos eles e disse, quando alguém te traz um presente e você não recebe esse presente, a quem pertence o presente? E responderam, uai, a quem te veio te dar o presente. E o mestre respondeu, exatamente, assim são também com as ofensas. A gente só precisa se defender quando a gente não sabe quem nós somos. Quando nós sabemos quem somos, a gente não pega presente qualquer um. A gente não pega. A gente fala, isso é seu, meu filho. Vai com ele para lá. Então, não precisamos, quando nós sabemos quem somos, porque não precisamos nos defender, não precisamos provar nada para ninguém. Então, a gente não se ofende, a gente não se desestabiliza com comentários que não levam a nada. A gente sabe as fibras, a gente se conhece, a gente sabe quais fibras nós somos. Então, em que momento podemos usar essa história, por exemplo, dessa autodefesa? Essa autodefesa em que a gente escuta uma história dessa e fala, a gente precisa se defender, porque os homens usam essa força para isso, e quando você está com essa... Olha que doido! A Ângela colocou uma coisa aqui muito interessante. Ela primeiro disse, nós precisamos usar essas máscaras. Depois, nós precisamos nos defender da autodefesa porque eles utilizam dessas máscaras. É a roda. A gente não sai disso. Então, esse conto nos mostra exatamente essa roda, que não é saudável. Alguém precisa sair. Que seja eu, que seja você. Se o outro quer ficar, problema dele, uai. Ele quer ficar e ele fica lá se matando, ofendendo, usando a máscara, fazendo... Você vai rir de um negócio desse, você vai olhar e vai falar, ô Senhor. Então, esse conto nos mostra exatamente isso, essa dor que a gente carrega, essa dor que a gente insiste em dizer para nós que a gente precisa se defender e que em certas situações precisamos usar essas máscaras. Esse conto nos mostra exatamente isso. É a autoridade. Então, não importa se é homem ou se é mulher, não importa. Quando nós estamos nesse lugar de autoridade, nós usamos essas máscaras para subjugar o outro, para desequilibrar o outro, para amedrontar o outro. E aí não adianta chorar na hora que o outro toma a máscara e usa. Alguém tem que tomar atitude e sair desse lugar. Tem que começar por alguém, que seja uma escolha nossa. Porque é a minha saúde, a minha vida, então eu escolho sair desse lugar. Em que momento que a gente pode usar essa história? Quando a gente vê uma mulher que tem uma dor profunda com relação ao homem. Uma revolta, uma raiva, ou ela se sente subjugada. Mulher que escuta a palavra submissa e faz um... Eu acho essa palavra linda. Submissão não tem a ver com obediência. Submissão tem a ver com estar sob a uma missão. É uma missão. É lindo isso. Então, submissão tem a ver com você viver
e estar sob uma missão. Você se dedica a uma missão, você se curva a uma missão. Não tem a ver com obediência. É que nós fomos. Isso tem a ver um pouco com as máscaras que esse conto nos mostra. Essa máscara do medo, essa máscara do ou você faz o que eu estou te falando, ou você vai morrer, ou você vai ficar sem comida, ou você vai ficar sem proteção. E aí nos ensinaram que a submissão é obediência, porque usaram essa máscara. E muita dessa máscara veio com a religião cristã. Ser submisso, ou seja, ser obediente. Então aprendemos assim, mas precisamos ressignificar essa palavra, porque é estar sobre uma missão. Então você se dedica, você coloca suas energias ali, você faz e faz com amor, porque é a sua missão, é a missão que você quer cumprir. Uai, quando vemos uma mulher que está com raiva do homem, quando vemos que um homem está com raiva da mulher, tanto homem quanto mulher, porque percebe, esse conto não tem a ver com homem e mulher, esse conto tem a ver com a autoridade, independente se é homem ou se é mulher. Quando você toma a autoridade, que é o mandar, que tem a ver com a obediência, né? Aquela velha frase, né? Manda quem tem... Ixi, gente, sumindo as coisas da minha cabeça, uai, que esquisito. Manda quem tem poder e obedece quem tem... Ah, esqueci. Daqui a pouco alguém coloca essa frase aqui também. Tem um pouco a ver com isso. Então, quem está na autoridade, e não é autoridade, ele mostra que a autoridade nos coloca nessa roda infinita. Ah, aqui, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É exatamente essa frase. Isso é autoridade. E aí, se a gente entra nessa roda, a gente não sai mais dela, porque enquanto a gente está no lugar da obediência, a gente obedece. Enquanto a gente está no lugar da autoridade, a gente usa esse poder também relacionado à força, à agressividade, ao medo. Então, a gente precisa sair. Como é que a gente sai disso, gente? Sabendo quem nós somos, sabendo de que fibra nós somos feitos, sabendo exatamente o nosso valor. Roda de Sansara, arro, exatamente. Aí não saem disso. Só que a gente não sai disso, é uma escolha. E o conto nos mostra isso. Quando fazemos as coisas pela raiva, pela vingança, que os homens se revoltaram contra as mulheres, tomaram as máscaras dela, mataram as mulheres e depois ensinaram as meninas que elas nasceram para servi-los, exatamente como ensinaram eles, que eles nasceram para servir as mulheres. Exatamente como eles aprenderam. E aí eles ensinam as crianças, que ensinaram seus filhos, suas filhas, até que chega um momento, elas vão se reunir, se revoltar, tomar a máscara dos homens e, através do medo, da força, da agressão, subjugar o homem e ensinar os meninos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos matando os homens tudo. É exatamente isso. E aí vamos ensinar os meninos, os nossos filhinhos, as crianças, meninos, que eles nasceram para servir as mulheres. Então, é uma roda que não acaba nunca. É uma roda de dor, é uma roda de disputa, não é uma roda de equilíbrio, onde une as forças. Então, quais são os momentos? Em situação de opressão também. A mulher se sente oprimida, o homem se sente oprimido, e não importa se é pelo marido, se não é, se é pelo pai, pela mãe, pelo chefe, não importa o personagem, não importa a identidade de gênero, não importa. O que importa é que é o conflito que esses personagens vivenciam. Isso precisa ficar muito claro. Toda a história é assim, o conflito que os personagens vivenciam. Então, qual é o conflito existente aqui nesse conto? O medo. O medo, a força e a agressão. Aqui que está o conflito. Não importa se é de um para o outro, tanto que depois eles trocam de papel, né? Era a mulher, depois passou a ser o homem. Então, o conflito aqui é o medo pela opressão, pela obediência. Então, qualquer situação que você tem ali com um cliente ou com você mesmo, ok? Onde você está com medo ou você está usando da força e da agressão. A Márcia colocou independência, interdependência é o caminho. Arrou, Márcia, arrou. Quando você estiver nesse lugar de opressora,
de agressora, você está no lugar da autoridade. E aí não está equilibrando força, não está usando a sua força ao favor da comunidade e não está deixando o outro usar a força dele a favor também da comunidade, a favor do seio familiar, qualquer coisa que seja assim. Então, qualquer situação que você vê que está com medo, está opressivo, tanto aquele que está opressivo quanto aquele que é o opressor, esse conto cabe. Outra situação que ele cabe, quando tem uma pessoa que está no vitimismo e ele quer vingança, ele quer se vingar. Também não importa se é homem, se é mulher, não importa o gênero. Por quê? É a roda, ele nos mostra a roda, que não acaba. Então, alguém tem que desistir, alguém tem que abrir mão para ter saúde física, mental, emocional. Alguém tem que desistir. Cara, cansa pra caralho ficar nessa roda. Pra caramba cansa. Então, pra quê? Só pra mostrar que você é foda? Sai dessa roda. Abre mão. Joga essa máscara no chão e fala, quer pegar? Tô, te dou. Você fica aí só. E vai se responsabilizar por você, pelas suas dores, pelas suas questões, autorresponsabilidade. Sabe como que nós fazemos isso? Sabe quando nós fazemos isso? A Márcia colocou, alguém tem que descer da roda. Alguém tem que descer da roda. E sabe o que é mais louco? Muitas vezes a gente escuta esse conto e olha que é só na relação entre homem e mulher, só na relação de casal, porque também não importa o gênero, mas só na relação de casal. E não, é aí que está o simbólico. O simbólico, ele vai fazer a gente se tocar onde é que nós estamos nas relações sendo oprimidos ou opressores. E isso serve também nas relações entre pais e filhos. Quantas vezes nós fodemos com a nossa vida, não temos sucesso financeiro, não temos sucesso na profissão, não temos saúde, porque aqui dentro de nós, nós estamos se vingando por uma mágoa que a gente carrega do nosso pai ou da nossa mãe. Falar, você fez isso comigo? Então pode deixar que você vai ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer com essa vida que você me deu? Então, quando a gente encontrar uma situação assim também, este conto também serve. Este conto também é muito bom. Então, não importa a relação. Quando sentimos essa dor, queremos vingança, quando estamos nesse local de opressor, porque, de certa forma, também queremos vingança, queremos nos vingar do outro, queremos consertar algo, e em situação de medo do outro, como surgiu aqui um tiquinho onde eu preciso me defender. Então, para me defender, eu me armo. Então, eu tenho medo do outro, então eu uso da autoridade para colocá-lo no lugar dele, para dizer, não, e você não chega. A gente pode fazer isso sem a máscara, sem o medo. E esse conto vem nos mostrar isso. Isso tudo que eu estou levantando aqui são situações e sentimentos que esse conto desperta. Então, para cada uma das pessoas que ouvirem, ele vai dizer uma coisa, ele vai pegar num ponto X, que é individual, é totalmente subjetivo. Mas aí a gente olha para o conto. Quando a gente olha para o conto, a gente vê a quantidade de possibilidades que ele nos dá de uso. Porque a gente olha para os acontecimentos e para os conflitos existentes entre os personagens. E quais as consequências que ele gera. Que a gente também precisa olhar para a consequência. Que pode ser um castigo, né? Alguma consequência negativa, como pode ser uma recompensa, uma consequência positiva. Então, nesse caso, existe ali uma autoridade nessas relações, onde um é subjugado e o outro subjuga. O que é subjugado se revolta e fala, agora eu vou subjugar. E aí inverte os papéis. E aí é interessante como o conto nos mostra que aquele que subjuga ensina os pequenos aquilo que ele quer, ensina a obediência para os pequenos. Então, o conto percebe que ele parece que não tem fim. Ele diz, elas acreditaram nisso, que acreditaram suas filhas, acreditaram suas netas, que acreditaram as filhas, que acreditaram as netas. Ele não tem fim. Então, ele nos mostra exatamente essa roda de Sansara, como alguém diz aí. A Ana colocou, lindo isso, saber a fibra que temos. Para saber a fibra que temos, precisamos pisar na nossa origem. Precisamos exatamente lá, que é uma imagem que eu gosto muito, que é uma árvore só pode crescer se ela tiver raízes profundas.
Só pode voar aquele que tem raiz. Então você tem que saber de que fibra você é feito. Que fibra você é feito? Você é filho de quem? Eu sou filho de Sandra Maurano, Sandra Maura, Sandra Maurano, Maurano sou eu. Minha mãe tem o mesmo nome que eu. Sandra Maura e de Marco Antônio Pereira Dias, ó. E é disso que eu sou feita, é essa fibra que eu sou feita. Sabendo disso, eu não preciso usar máscara, não. Eu não preciso estar dividida. É muito interessante, né? Quando não nos é permitido amar um dos nossos pais, quando há muito julgamento, crítica com relação a um dos nossos pais, quando a gente olha para trás e fala você devia ter feito diferente, você não devia ter feito assim. Aqui dentro, né? Aqui dentro tem essa fala para nós. Que minha mãe devia ter feito assim, minha mãe devia ter feito assado, ou que meu pai devia ter feito assim, ou que meu pai devia ter feito assado. Isso gera uma divisão, e quando gera essa divisão, a gente se perde, porque a gente não sabe de onde nós viemos. Na verdade, a gente sabe, mas a gente não quer, né? No fundo, a gente não quer. No fundo, a gente olha e fala, eu gostaria de ter nascido em outro lugar, com outra família. E aí a gente não sabe de que fibra nós somos feitos. Então, para a gente poder crescer, para a gente não precisar usar essas máscaras, para a gente não precisar se defender, para a gente não precisar ficar ganhando os presentes que o povo dá, recebendo os presentes que o povo dá, as ofensas. A gente precisa saber que fibra nós somos feitos, de onde a gente vem, de onde nós pisamos. A Márcia colocou, é libertador sair desse... É muito libertador. É libertador, é relaxante, é fluido, é alegre, é divertido. Aí a Márcia colocou, aí não seríamos nós. Exatamente, se não fosse aquele papai, aquela mamãe, não seríamos nós. Exatamente, não seríamos nós. E aí é muito interessante porque dentro daquela mulher e daquele homem mora um pai e uma mãe. Muitas vezes a gente fica olhando o homem e a mulher ao invés de olhar o pai e a mãe. E o homem e a mulher é cheio de defeitos, porque eles também têm as suas dores, eles também têm as suas carências, eles também têm seus emaranhados, então eles também têm seus problemas, né? Muitas vezes eles tiram a gente do nosso lugar por conta dos seus emaranhados, das suas dores. De certa forma, pelas suas ações e comportamentos, faz a nossa criança escolher ou um ou outro. Não podemos amar os dois da mesma forma. E isso vai dividindo a gente, vai rasgando a gente por dentro. E aí a gente querendo ou não, está no nosso inconsciente. A ligação amorosa que existe, não tem jeito. Por mais que a gente queira, a ligação que existe não tem jeito. Então a gente vai se rasgando mesmo, literalmente. Vai acabando com a nossa vida. Porque a gente se rasga, a gente não tem pelo. Então precisamos saber de onde viemos, e aí a gente consegue sair dessa roda. Então essa história ela é muito forte, ela pega muita gente, muita gente vem falar comigo depois. Muita gente já pediu para eu não narrar essa história, vocês acreditam? Que é normal, né? Tá tudo bem, não estou julgando, mas é uma coisa assim, Sandra, não narra essa história não. Essa história, ela incita a revolta, mas é para a gente olhar para essa revolta. Vamos olhar para isso, para a gente poder sair dessa revolta, porque essa revolta tá aí, filho. Não é o conto que... Não é um conto que fez você se tornar revoltada. A revolta tá aí. Não é? O conto só nos mostra que a revolta tá lá. E que precisamos olhar para isso, porque tá ferrando com a nossa vida. Difícil caminhar sem a nossa outra metade, Márcia. Eu digo que olha, eu ia falar que é impossível, mas não, né? Porque a gente caminha aos trancos e barrancos. É difícil mesmo, né? Caminhar sem a nossa outra metade. É difícil. Porque não tem jeito. Eu ouvi uma história outro dia de uma professora, ela trabalha com educação sistêmica. Eu achei demais isso que ela fez. Ela falou que reuniu todas as crianças da escola, eu acho que ela é coordenadora da escola, sei lá. Então, ela reuniu as crianças no pátio e ela botou 3 copinhos de plástico assim na frente das crianças e botou num copinho um pouquinho de leite, no outro copinho um pouquinho de café e um copinho vazio na frente. E ela pediu para as crianças, agora bota o leite e o café no copo vazio. E as crianças foram lá e botaram o leite e café lá no copo vazio. Depois que eles fizeram isso, ela pediu para as crianças separar
o leite do café. Agora tenta separar o leite do café. E vocês já viram, gente, pedir um negócio dessas crianças, elas enlouquecem, né? Elas ficam lá na tentativa. Até que elas perceberam que não ia ter jeito e elas começaram a falar, não tem jeito, professora. Não dá, professora. Não tem jeito, professora. Misturou, acabou. Aí ela falou, pois é, esse leite é a mamãe de vocês. O café é o papai de vocês. Então ela deu um tiquinho do leite, ele deu um tiquinho do café, que deu a misturinha que é o 6. Então não tem jeito de separar, não. Depois que misturou, acabou. Olha que imagem linda! Aí eu falei, não é, Márcia? A Márcia colocou que máximo. É muito lindo isso. Aí, nesse momento, diz ela, né, que o comportamento das crianças, nossa, os olhos delas brilharam, elas abriram um sorriso, por quê? Porque elas se conscientizaram de que é feita do papai e da mamãe, e não tem jeito de separar. Não tem jeito. Por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, não tem jeito. Então dá vontade de falar assim, mãe, se você não gosta do pai que você me deu, problema seu. Pai, se você não gosta da mãe que você me deu, problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou misturinha dos vocês dois e eu vou amar vocês dois do mesmo jeito. Porque sem um ou sem o outro eu não existo. Nossa, é libertador. Olha, só de falar isso é libertador, né? Fala isso pra você. Imagina tua mãe e teu pai ali na tua frente e fala, mãe, você não gosta do homem que você arrumou pro meu pai? Imagina isso. Fala isso pra sua mãe agora. Você não gosta do homem que você arrumou pro seu pai? Pra ser meu pai? Problema seu. Não tem nada a ver com isso. Foi o pai que você arrumou pra mim e eu tô feliz mais que esse pai. Entendeu? Porque se não fosse ele, eu não tava aqui, não. O pai, você não gosta da mulher que você arrumou pra ser minha mãe? Problema seu. Porque foi a mulher que você arrumou e se não fosse ela, eu também não tava aqui. Cara, dá um negócio, senhor. Parece que você se abre para a mãe e o pai, não mais a mulher cheia de dores e não mais o homem cheio de dores e defeitos e problemas e emaranhados. Você só recebe o amor deles. Mas, enfim, saímos completamente saímos completamente do roteiro, né, da live, do conto. Mas é interessante, eu acho que entrou nessa questão porque o conto não vai colocar algo dentro de você que você não tem. O conto vai desengavetar aquilo que está lá dentro. Então, muitas vezes, o conto desengaveta as nossas dores, as nossas revoltas, a raiva. Esse conto é maravilhoso para quem tem raiva, porque quem tem muita raiva quer xingar. E aí fala, vou usar essa máscara, seu filho, a tomar. E aí você cai nessa roda que o conto nos mostra. É isso. Trabalho com jovens em estado de vulnerabilidade, muitas famílias com estrutura complicada. Esse conto é maravilhoso porque os jovens muitas vezes têm que lidar com essa raiva. E eu já coloquei aqui no Adolescentes Ansiosos, é a primeira vez que eles estão lidando com vários sentimentos, várias emoções, várias sensações, é desconhecido, eles não sabem lidar com isso, uma série de questões hormonais envolvidas também. E aí, esse é um conto que fala da raiva, né? Que traz à tona a nossa raiva do outro, que nos subjuga, que nos oprime. Aí a gente pode, né, trabalhar isso e deixar essa raiva vir à tona e ser expressada. Porque o que faz mal é a gente oprimir esses sentimentos, essas emoções. As histórias para cada um têm uma mensagem, um significado, diz alguma coisa. Vocês podem dizer para mim o que aquele conto desengavetou ali para vocês. Vocês podem dizer, porque nós vamos olhar para isso e nós vamos olhar para o que a história diz. E eu sempre vou encerrar a live dizendo isso. As histórias não quer dizer nada. As histórias dizem. Porque as histórias dizem para cada um aquilo que cada um precisa ouvir. Então, para cada um, a história quer dizer alguma coisa, mas a história em si não quer dizer nada. Ela simplesmente diz. Fechou? Beijo, boa semana para vocês. Depois vocês vão lá no meu stories para vocês verem o que aconteceu comigo hoje. A Ângela colocou aqui, eu não tenho esse humor, não. Eu falei, tem uma coisa, hein? O humor também é uma questão de escolha, viu? Eu escolho tirar sarro e rir das coisas que acontecem com a minha vida. É uma questão de escolha, porque eu posso escolher ficar agarrado
em aquilo que eu queria, do jeito que eu queria que fosse, não foi, aí eu fico agarrado nisso, ou eu escolho abandonar e rir e fluir com isso. Patrícia, muito espontâneo e vivo, muito obrigada, fantástico, isso mesmo, fechou, até lá, valeu. Até lá, valeu. Beijo.